Vamos lá, gente, o nosso papo de hoje é em cima desse texto que está na sua tela, Mateus. Olha, a cachorrada hoje tá violenta por aqui, hein? Olha, meu Deus do céu. A porta ficou aberta aqui, os cachorros estão soltos, não tem problema. Mateus capítulo 7, tá bom? A gente vai ali, deixa eu me achar aqui, gente, só um segundo. Deixa eu me achar, é isso aí. Mateus 7,7 diz o seguinte: peçam. Opa, tá muito alto isso, calma lá. Pronto. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Nós lemos Mateus capítulo 7, do 7 ao 12. Bom, vamos lá, gente. O que é que Jesus está dizendo aqui? A primeira interpretação, a mais fácil de ser feita, e a gente não pode condenar as pessoas por fazerem isso, porque, na verdade, o que falta em nosso meio é um ensino adequado da palavra. Então, a primeira impressão que nos dá lendo o que Jesus está dizendo é que Deus nos deu um cartão de crédito sem limite. Demorou. Peça que você receberá. Porque é o que nós acabamos de ler. Veja que coisa interessante, gente, o quanto é perigoso nós lermos a própria fala de Jesus sem entender o pensamento de Jesus. Aquela ideia de que texto fora de contexto é pretexto, é verdade. Quando a gente entra na faculdade, vai estudar um pouco de teologia, a primeira coisa que a gente ouve é isso. Texto fora de contexto é pretexto. Quem está falando isso aqui é Jesus, gente. São palavras de Jesus. Elas saíram da boca de Jesus e Mateus as registra. E eu posso, se desavisadamente ler essas palavras, chegar a essa conclusão. Tá tudo resolvido. É só bater, é só insistir, é só buscar que Deus vai me dar todas as coisas. Eu acabei de ler isso. Então, só que aí entra aquela hashtag só que não. Porque não é disso que Jesus está falando. Não é a ideia prioritária de Jesus falar o que aparentemente a gente está lendo. Então, não funciona assim? Não funciona assim. Evangelho não é uma abertura para um balcão de negócios, onde eu bato ali no balcão e peço o que eu quero e Deus tem que me atender. É óbvio que não. Jesus não ensina isso. Essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é outra. Mas então, puxa vida, eu não posso nem pedir. Porque, de repente, a contramão de não se pedir, porque eu sei que não devo pedir tudo e Deus não me dará tudo, é não pedir. Então, você deve pedir. A questão não é pedir ou não pedir. A questão é o que pedir. O ensino de Jesus sobre pedir é válido? Sim. A questão é o que pedimos. Então o problema não está em pedir ou não pedir. É bom a gente falar sobre isso porque muitos de nós viemos de um ambiente religioso onde isso nos era ensinado. Pode pedir, pode inclusive pressionar Deus, pressione Deus.
Não seja conformado. Se levante como um inconformado. Deus vai te dar tudo. E aí a gente começa a ler o texto, vai aprendendo e fala, não é assim. E aí o pêndulo às vezes vai do exagero de se pedir para a incredulidade de não se pedir nada. Então, nenhum dos dois pontos é adequado. Eu não posso desprezar a misericórdia divina, que me acompanha todo dia, que está sobre mim todo dia, que me socorre, que faz diferença na minha vida. Deus é bom. A questão é o que pedir. Então, um exercício é perceber justamente essa maneira a maneira como nós interagimos com Deus nesse sentido, porque olha só o que diz Tiago 4:3. Olha o que Tiago diz. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha que interessante. Tá vendo como a gente não pode pegar um texto isolado e tentar interpretar todo um conceito sobre Deus e como Deus age na vida da gente? É um perigo fazer isso. Do mesmo modo que eu tenho Jesus dizendo, peça, eu agora tenho Tiago dizendo, quando vocês pedem e não recebem, é porque pedem por motivos errados, só para gastar nos seus prazeres. Ou seja, tem gente pedindo errado. Quando eu peço errado, é que é o grande problema. Então o ajuste, gente, é um ajuste de coração. Jesus vem tratando isso com os seus discípulos, que somos nós. Jesus, inclusive, já nos ensinou. Nós lemos isso lá na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 5. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ora pedindo a Deus que a manifestação do reino de Deus esteja entre nós. O reino de Deus é onde a vontade de Deus não passa vontade. Entendeu? O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus ela se realiza. Esse é o reino que a gente vive hoje parcialmente, a gente viverá isso plenamente. Vai chegar um dia que só vai ter vontade de Deus. Não vai ter vontade humana, só vontade de Deus, não é? Isso não é completo hoje, não. Hoje nós nos esforçamos e lutamos contra a nossa essência humana para que essa vontade de Deus se manifeste. O reino de Deus se manifesta através dos discípulos de Jesus, que buscam a vontade de Deus e apresentam essa vontade de Deus. E esse conflito a gente sempre vai viver. Espero que você tenha compreendido melhor isso. E Jesus diz que venha a tua vontade, ou seja, adequa ao meu coração aquilo que o Senhor quer. Então, esse é o caminho. É o caminho de uma sintonia do coração do discípulo com o coração do Pai. É o evangelho que vai mudando a nossa perspectiva de vida e nos ajustando ao que Deus quer para que a gente não tenha esse conflito. Olha, eu sempre gostei de esportes, de um modo geral. Não fui, assim, um grande esportista, mas eu gostava de algumas coisas. Por exemplo, bicicleta. Eu gostava muito de bicicleta. Eu tinha vontade de ter uma bicicleta. E os meus pais, na simplicidade, na dificuldade de quem vem da roça montar a vida aqui em São Paulo, tinham seus limites. Papai sempre trabalhou muito, 45 anos no mesmo lugar, cuidando de carros e cuidando da gente, não é? Através disso. Então, não dava para fazer tudo o que eu queria. É claro que hoje eu falo isso tranquilamente e compreendo tranquilamente. Mas na época eu queria era a minha bicicleta, né? Inclusive eu lembro de um vizinho, nós éramos aqui da Zona Norte de São Paulo, onde moramos ainda aqui nessa região, mais para Vila Guilherme ali, e um vizinho, ele era dono de um daqueles caminhões de venda de bala soft, bala kids. Naquela época era muito conhecido isso, né? E meu telefone tocando no meio da live. É uma beleza. Desliga aí, pronto. E aí aquele vizinho do meu pai ali da gente tinha uma bicicleta velha. Era bem velha mesmo, bem estragada. Ele deu aquela bicicleta pra gente. Rapaz, nós reformamos, era uma Monarch. Reformamos a bicicleta inteira.
Arrumei uma tinta lá, porque as coisas não eram como hoje. Você vai aqui do lado e compra aquelas tintas spray e pinta o que você quiser. Estou falando de, sei lá, 45 anos atrás, alguma coisa assim. E a gente deu um jeito, arrumou uma tinta e pintou a bicicleta e tal. Comprou no sacrifício uns pneuzinhos novos. Sabe aquela borrachinha que a gente coloca no freio da bicicleta, né? Que ela prende na roda para diminuir a velocidade? A gente fazia aquela borrachinha com pneu de carro. Não era fraco, não. E eu rodei com aquela bicicleta. Era o que a gente podia ter, mas eu continuava querendo ter. E em vários momentos eu pressionei, fiz a campanha da Caloi. Quem nunca fez a campanha da Caloi aqui, levanta a mão. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando. Colocava bilhetinho na roupa do pai, na gaveta do pai, não é? Pedindo uma bicicleta Caloi. A mídia, né? Que ensina a gente a fazer essas loucuras. Mas enfim, a bicicleta demorou para vir. Veio essa primeiro e lá na frente, já eu com uns 15 anos de idade, papai me levou na Mesbla e a gente comprou uma Caloi 10. Aliás, não era Caloi 10, era Monarch 10, que era competia com a Caloi, mas enfim. Sabe essa agonia de querer ter porque eu preciso ter e não respeitar o limite, no meu caso, o limite da minha própria família? É o que a gente às vezes faz nessa relação da gente com Deus. É claro que Deus não tem limite, mas o ideal é quando a gente entende. A gente se deixa envolver pelo que Deus quer fazer na nossa vida. Imagine essa sintonia, gente. Imagine você pedir a tua bicicleta só quando é a hora de pedir bicicleta, sabe? Imagine você entender que se o pai não deu a bicicleta é porque não era para dar, porque não era o momento de se ter. E assim a gente constrói uma relação muito mais saudável e muito melhor com o nosso Deus. Ao invés de ficarmos pressionando, a gente adequa o coração e se deixa levar. Isso se chama, sabe o quê? Confiança. Entregue confiança que Deus vai fazer o melhor. Que eu oro pedindo, mas ao mesmo tempo digo como Jesus, seja feita a tua vontade. Meu coração vai se ajustando ao que Deus quer fazer. Ou seja, talvez seja importante a gente também não pedir só o que a gente quer, mas a gente também pedir para que Deus mude o nosso coração, para que seja um coração como Ele quer que seja. E a pergunta é, a gente está pronto para isso? A gente está pronto para isso? A gente está pronto para amadurecer e ouvir não de Deus, ouvir nãos de Deus, digamos assim? Ou espera, ou não vai ter? A gente também está pronto para Deus transformar o nosso caráter e o nosso jeito de ser à medida de Jesus? Porque é disso também que nós estamos falando. Um coração que se entrega em confiança a Deus vai deixando de priorizar o que deseja, vai abandonando o que deseja, vai se diminuindo para que Ele apareça, como João falou. Vai se adequando ao que Deus quer. E esse é o maior desafio. Talvez seja a hora da gente amadurecer e entender que o que Jesus está dizendo tem mais a ver com isso do que com pedir coisas ou situações, não é? Tem mais a ver em bater, em insistir, em desejar, em buscar, em se esforçar para que o coração se torne como Deus quer que ele seja. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. E vamos lá continuar insistindo, pedindo e percebendo se a gente está pedindo a coisa certa ou não. E eu espero que estejamos, todos nós, nesse caminho, em nome de Jesus. Esse é o nosso Novamente de hoje. Valeu, gente!